Olá, vamos a mais uma questão perguntando ao catequista: por que se diz que a igreja é santa e pecadora? Bom, primeiro a gente tem que entender que a igreja não é uma instituição humana. A igreja é, por excelência, uma instituição divina. É Cristo que a institui na pessoa de Pedro, né? Quando ele diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, este é o primeiro ponto. Então, nós não podemos olhar a igreja, mesmo que nós temos essa visão de igreja, povo de Deus. Sim, a igreja é povo de Deus, mas a igreja é uma instituição. Ela está acima de nós. Ela está acima dessa dimensão humana, mas ela se realiza entre nós, seres humanos, entre nós, pessoas, né? Entre nós, filhos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que olhar para a igreja como uma instituição divina. Segundo ponto, nós, como filhos de Deus, integramos essa igreja, fazemos parte dessa grande família chamada igreja. E nós sabemos muito bem que nós somos frágeis, falhos, pecadores, somos limitados. Estamos vivendo uma condição humana, mas que não possibilita uma dimensão santa, quer dizer, uma vida sem nenhum tipo de mancha, não é? Por essa razão, quando nós olhamos para esta instituição chamada igreja, nós temos que ter essa visão de que a cabeça da igreja é Cristo. E o grande corpo da igreja somos nós, né? Os membros da igreja. Então, a cabeça é santa, é divina, é Cristo. O corpo somos todos nós. Por essa razão, por sermos falhos, pecadores, limitados, essa parte, o corpo, né, da igreja, ela é pecadora. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos julgamentos precipitados, julgamentos apressados dentro de alguns acontecimentos na igreja, dentro da igreja. Como instituição, ela sempre foi atacada, ela sempre foi violentada por ataques, né, por blasfêmias. No entanto, a igreja continua firme e forte na sua caminhada. Por quê? Porque a igreja é uma instituição divina. Porque se ela fosse uma instituição humana, puramente humana, ela teria acabado. Ela já teria se destruído. Quantos reinos existiram? Quantas civilizações existiram? E elas, no decorrer do tempo, da história, elas foram deixando de existir. Então nós devemos ter um cuidado muito grande quando nós proferimos críticas à igreja, a alguma coisa que aconteceu na igreja. Quando nós ouvimos por aí ataques à igreja, ou ouvimos casos que aconteceram dentro da igreja, nós temos que pensar que a igreja está acima das pessoas. Então, quando acontece alguma coisa errada dentro do que nós chamamos igreja, não é a igreja que está cometendo este erro, mas sim um membro da sua igreja, uma pessoa inserida nessa igreja. Então, nós devemos que ter muito cuidado quando nós abraçamos algumas críticas por aí, principalmente no YouTube, está cheio de críticas à igreja, ao posicionamento da igreja, à postura da igreja. Aconteceu isso com um bispo tal, com um padre tal. Então, não é a igreja o problema são as pessoas que fazem parte dessa igreja, não é? Eu já ouvi a expressão de que o casamento não presta, o casamento não é para mim, o casamento não é uma coisa que vale a pena, não.
que o matrimônio cristão e que tudo isso não tem sentido e casar é uma bobagem. O problema não é a instituição casamento ou a instituição chamada sacramento do matrimônio. O problema está nas pessoas que se casam, porque há casamentos, há matrimônios felizes. E quantos? Nós podemos contar inúmeros casamentos felizes e maravilhosos. Então, o problema não está no casamento. O problema está, de fato, nas pessoas que se casam despreparadas. Não é? Então, não é a igreja o problema. O problema são algumas pessoas que fazem parte dessa igreja. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós pegamos um caso isolado e condenamos a igreja por esse fato isolado, por conta de uma pessoa que cometeu um deslize, provocou um escândalo dentro da igreja. Não é a igreja que está escandalizando, é aquele membro dentro daquela igreja. Então, muito cuidado com esse tipo de posição, com esse tipo de crítica. Nós temos que sempre pensar que a instituição chamada igreja, ela é cristológica, ela não é humana. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para dar uma reforçada nessa tese é, por exemplo, nós temos pessoas que fazem parte de uma comunidade, de uma igreja local, que estão ali, muitas vezes, focadas na pessoa do sacerdote, na pessoa do padre daquela igreja. Quer dizer, eu sou cristão, eu sou católico por conta daquele padre. Eu vou à missa por causa daquele padre. Nós não vamos à missa por causa de padre. Nós vamos à missa por causa de Jesus Cristo. Nós não podemos ser católicos de padres. Quando o padre sai da paróquia, nós corremos atrás dele para outra paróquia. Não é bom para a sua comunidade, não é? Nós fazemos parte de uma igreja local, nós fazemos parte de uma comunidade. E nós estamos ali inseridos em comunhão com a igreja no mundo todo, vivendo e celebrando a nossa vida voltados para Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo e não as pessoas. Eu não vou participar de uma paróquia, de uma comunidade por conta das pessoas. O meu segmento, ele se dá na pessoa de Jesus Cristo, certo? Isso não significa que nós não devemos amar os nossos padres. Sim, nós devemos amar profundamente os nossos padres, os nossos sacerdotes, principalmente o padre aí da sua comunidade. Ele faz parte da sua família. Nós somos a família do padre. Então nós precisamos ter esse carinho, esse zelo por ele. Mas este zelo, esse carinho que nós devemos ter com o nosso padre da nossa comunidade, não deve nos levar a substituí-lo, como se ele fosse mais importante que Jesus Cristo. Não, ele não é. Quando nós vamos à missa e vemos lá, o padre da nossa comunidade celebrando fervorosamente a Santa Missa, principalmente no momento da consagração. O momento mais rico, mais importante, não é olhar o padre atrás do altar no momento da consagração. O momento mais alto é quando o padre ajoelha e desaparece para que o Cristo apareça. Então é esse ponto. É isso que é o mais relevante e o mais importante para nós, cristãos católicos, cristãos que fazemos parte de uma comunidade viva e ativa. Então, só lembrando, cuidado com essas visões que nós temos visto aí, principalmente na internet, de críticas ao Papa, críticas a bispos, críticas à instituição chamada a Igreja. Nós, cristãos, devemos amar a nossa igreja. Nós, cristãos católicos, amamos a nossa igreja católica, apostólica, romana. Não estamos aqui para criticar a nossa igreja. Nós podemos até não concordar com algumas situações, com algumas teses, mas a igreja é a nossa mãe. A nossa mãe, muitas vezes, eu já disse isso, muitas vezes dizem coisas que não nos agradam. No entanto, ela é a nossa mãe, não é? Nós devemos amá-la e respeitá-la. E assim é a igreja.
Completando, se você deseja fazer algum tipo de crítica à igreja, de colocar teses contrárias à igreja, né, aos sucessores dos apóstolos, primeiro vai estudar, vai ler os evangelhos, vai estudar a patrística, os documentos da igreja, pega lá os 10 volumes da história da igreja do Daniel Hupes, estude. O professor Felipe Aquino lançou 3 livros sobre a história da igreja. Primeiro vai aprofundar, vai estudar, não fique sendo reprodutor, reproduzindo ideias dos outros. Né? Tem um monte de youtubers por aí, às vezes dizendo coisas, dizendo barbaridades, e nós estamos repetindo barbaridades. Você quer ter uma postura autêntica como cristão? Vai estudar, vai ler, vai aprofundar, vai viver intensamente a sua fé. Um grande abraço, até mais.